Então, podemos ter motivos para pensar que os autores de alguns textos medievais, eles teriam usado esse vício sodomítico para se referir a ações ou eventos que hoje nós chamaríamos de homossexuais. E temos narrativas históricas que nos levam a crer que suas aplicações dos termos se tornaram ancestrais remotos dos nossos termos. Mas mesmo assim, essas razões nos enganam. E o autor, o Mark Jordan, ele vai citar Nietzsche, né, no texto da Genealogia da Moral, porque não há progresso linear nas genealogias do cristianismo. Então, não há uma linha reta entre o entendimento do vício sodomítico medieval e a sodomia contemporânea. Não há uma linha reta. Existem problemáticas, existem muitos desvios desses sentidos. Os termos, eles vão condensar resultados de disputas entre tendências ou programas opostos. Ou então vão mostrar como as disputas não tiveram resultados coerentes. Nós vamos ver isso daqui a pouco nos textos sobre um determinado santo cristão, e nós vamos ver diversos discursos sobre ele que mudam completamente. E o que quer que tenha sido gerado entre sodomia e a sodomia do termo latino para sodomia, né, como categoria, não vai nos dar uma genealogia simples. Então, de que forma a gente deve proceder para estudar a genealogia da sodomia na teologia medieval? O rastreamento das etimologias não é suficientemente seguro, nem suficientemente sutil. O que o Jordan quer dizer com isso? Quando você rastreia a etimologia de um termo, as pessoas têm a tendência de tratar as coisas, eu falei até sobre isso na live dessa semana, que as pessoas têm a tendência de tratar as questões com muita superficialidade. E o que nós queremos construir aqui juntos é ir além da superficialidade. Então, geralmente, um trato superficial eu vou pegar um dicionário etimológico e vou ver de onde surgiu essa palavra e vou saber o que ela significa. E a grande questão é que quando você rastreia a etimologia, isso não é seguro e também pode te trazer inúmeras interpretações que vão também esconder inúmeras interpretações que estão ocultas na afirmação de que um termo antigo ou medieval tinha um determinado significado. Então, você pega um dicionário medieval e vai para a etimologia do termo, e aquela definição do dicionário vai esconder muitas interpretações daquela época, que estavam nesse termo. Porque quem cria dicionários também faz escolhas. É como um tradutor, tá? Além disso, etimologias tendem a projetar um único termo em muitos textos. Vai pegar, então, sodomia em todos os textos medievais significava isso. Não significava uma coisa só. Então, quando as etimologias, elas suprimem, elas escondem as maneiras pelas quais o significado exato desse termo é obtido por meio do vocabulário e da estrutura retórica de um único texto. Então, quando você pega um dicionário etimológico, e isso fica a dica para quem ganhar o dicionário etimológico aqui, mítico etimológico, né, que a gente vai sortear domingo, é você entender que nesse dicionário não constam como aquele termo, como foi obtido o sentido daquele termo nos textos. Tá? Os dicionários consistem em generalizações e, portanto, de imprecisões. As imprecisões mais grosseiras são vistas no contraste entre as definições do dicionário e o uso de um autor culto, sofisticado e original. Então, se você comparar muitas vezes, e é o que eu faço com os textos bíblicos nos meus cursos, eu tenho o dicionário ali de hebraico, você pode ter milhões, todos os dicionários de hebraico-português que existem no mundo. O hebraico-inglês, se você domina inglês. Você pode ter todos os dicionários que existem. E mesmo assim, se você não souber contexto histórico, social, político da redação daquele texto,
você não tem condições de saber exatamente o que aquela palavra significa naquele texto. Porque os dicionários, eles acabam generalizando, e essas imprecisões vão ser demonstradas quando você compara textos diferentes em que aquele termo aparece com a definição geral do dicionário. Os usos de termos chaves não podem ser aprendidos de qualquer dicionário, mesmo um dicionário que tente generalizar apenas os seus usos. Existe dicionário, inclusive, eu tenho um dicionário aqui de inglês, que eu sou professora de inglês também, é que ele dá contextos, todos os contextos possíveis, as estruturas de contexto possíveis das palavras. Mesmo assim, esse dicionário, ele não dá conta da língua. Ele não dá conta. Então, a gente precisa, e veja, é um dicionário de uma língua moderna. Imagine agora trabalhar com um dicionário de uma época que não existe mais, de um vocabulário, de uma língua que não é usada mais, como o latim. Percebem a complexidade do que a gente está falando aqui? E essa complexidade é importante a gente ter a noção, tá?